O momento em que a voz de Prince preencheu a sala de audiências, algo mudou no semblante de Didi. A postura fria e calculada que ele vinha mantendo desde o início do julgamento se desfez em segundos. Era como se uma presença do além estivesse prestando depoimento. O impacto da gravação final do lendário artista ecoando pelas paredes foi inegável, um testemunho fantasmagórico vindo do outro lado da vida. E o que exatamente continha esse áudio, capaz de abalar um dos homens mais influentes da indústria musical? No terceiro dia desse julgamento explosivo, surgiu uma prova inesperada, e suas implicações estão reverberando por todo o universo do entretenimento. Cassie relatou que Diddy tinha episódios de agressividade física. Um homem, envolvido com ambos, com Diddy e com Cassie, declarou ter testemunhado essas agressões. Embora o julgamento não se baseie diretamente em acusações de violência doméstica, a sequência de relatos e evidências vai se acumulando de forma contundente. A sensação é clara, o júri não vai ignorar esses detalhes. Cassie também mencionou, a primeira festa do Diddy a que fui aconteceu na casa do Prince. E que festa era essa? Imagine estar na mansão do Prince, participando de um evento promovido por Diddy, onde Tyrese fazia uma performance, enquanto Demi Moore e Ashton Kutcher balança van em balanços num jardim exótico, logo do outro lado de uma parede. Mas o que tornava essas festas diferentes de eventos similares promovidos por outras celebridades, como Jamie Foxx, por exemplo? Segundo relatos, em festas de Diddy não era permitido levar seguranças pessoais. Era um ambiente completamente controlado, onde somente os convidados autorizados por ele tinham entrada e nenhuma proteção externa era tolerada. O terceiro dia começou como os anteriores. Repórteres disputavam os melhores assentos. Celebridades entravam discretamente por portas laterais. Advogados arrumavam seus documentos com a precisão de quem já está acostumado ao palco jurídico. Mas havia algo de diferente no ar. A sala estava mais que cheia, estava carregada de tensão. Uma eletricidade silenciosa percorria o ambiente. Guardas de segurança posicionavam-se em cada canto, algo normal em casos de grande repercussão. Mas naquela manhã, o número de agentes havia dobrado. 4 oficiais foram colocados diretamente atrás da mesa de Diddy, uma medida inédita nos dias anteriores. Um funcionário do tribunal revelou mais tarde que haviam recebido instruções específicas naquela manhã, embora ninguém soubesse exatamente por quê. Diddy entrou confiante, vestindo um terno azul marinho impecavelmente ajustado. Cumprimentou discretamente alguns apoiadores na galeria, até esboçando um sorriso ensaiado. Sua equipe jurídica o cercava como um escudo humano, sussurrando estratégias e instruções. Ele parecia um homem convencido de que tudo ainda estava sob controle. O que ele não percebia era a movimentação incomum na mesa da acusação. 2 técnicos de som e imagem conectavam discretamente um equipamento que não estivera presente nos dias anteriores. Verificavam cabos, faziam testes rápidos e cochichavam com a promotora principal, que, por sua vez, lançava olhares constantes na direção de Diddy, olhares que não deixavam dúvidas, algo estava para acontecer. Rumores corriam entre os presentes. Uma repórter confidenciou depois, as pessoas estavam se mandando mensagens de uma ponta à outra da sala tentando adivinhar qual seria a bomba que a acusação estava prestes a soltar. A tensão era palpável. O juiz entrou e, após os rituais de praxe, fez uma declaração incomum. Quero lembrar a todos que, independentemente da prova que será apresentada hoje, exijo absoluta compostura nesta sala. Seus olhos percorreram a galeria por um instante antes de concluir com firmeza: qualquer interrupção resultará na remoção imediata do recinto. A promotoria começou como nos dias anteriores, revisando testemunhos anteriores, traçando conexões entre as falas e as provas. Tudo parecia seguir o roteiro, até que, subitamente, a promotora interrompeu seu discurso. Meritíssimo, neste momento, a acusação gostaria de apresentar uma prova de audiocrítica, recentemente autenticada por nossa equipe forense. Ela se dirigiu ao juiz segurando um pequeno dispositivo preto.
Imediatamente, os advogados de Didi protestaram, alegando que não haviam sido informados previamente sobre aquela prova. Seguiu-se um debate intenso ao pé do ouvido do juiz. A equipe de defesa gesticulava de forma acalorada, tentando barrar a apresentação. Mas o juiz decidiu a favor da acusação. Confirmou que a prova havia sido devidamente listada no processo durante a fase de descoberta. Está autorizado. A promotoria pode prosseguir. E foi então que tudo aconteceu. A promotora voltou-se para a sala, fitou a audiência e disse as palavras que mudaram o rumo do julgamento. O que vocês ouvirão agora é a última gravação privada feita por Prince Rogers Nelson antes de sua morte. A sala congelou. Nenhum som. Os jornalistas pararam de digitar. Um suspiro coletivo percorreu o ambiente como uma onda invisível. Prince, o gênio musical, o ícone eterno, prestes a falar, do além. O principal advogado de defesa de Didi agarrou o braço do cliente, visivelmente em estado de alerta. O sangue parecia ter desaparecido do rosto de Didi quase que instantaneamente, como se alguém tivesse puxado um pano sobre sua compostura. A equipe jurídica se inclinou em sua direção, cochichando freneticamente, enquanto a promotoria conectava calmamente um pequeno aparelho ao sistema de áudio da corte. Naquele momento, antes mesmo que qualquer som saísse das caixas de som, o equilíbrio de poder dentro do tribunal mudou. O time de defesa sabia, algo devastador estava por vir. E, pelo olhar repentinamente perdido de Didi, ele também sabia. Estou apenas tentando ouvir. Muita coisa disso eu já ouvi antes. Mas agora estou tentando juntar as peças e pensar, e se Prince soubesse de algo? E se ele tivesse escutado ou presenciado, alegadamente, atividades ilícitas envolvendo Didi? Não estou falando de situações consensuais. Estou falando de coisas ilegais mesmo. E então, a pergunta que pairava, será que Didi seria ingênuo o bastante para esquecer que Prince, uma das maiores estrelas do planeta, também poderia ter câmeras gravando tudo dentro de sua casa? Porque se Prince registrou algo, se ele de fato estava construindo uma espécie de seguro contra Didi, o jogo mudou. Didi, que já era conhecido por ter sistemas de vigilância próprios, não parecia preparado para isso. Prince era extremamente cuidadoso com a saúde. Era vegano, não abusava de álcool, que eu saiba nunca foi ligado a drogas. Ele treinava regularmente, e é justamente por isso que sua morte precoce me preocupou tanto, como alguém que se cuida tanto parte tão cedo. O que vocês ouvirão agora foi recuperado de um cofre particular de Prince, anunciou a promotora, com ares solenes. A sala explodiu em sussurros ansiosos. Pessoas se inclinavam para a frente nas cadeiras. Repórteres digitavam freneticamente em seus celulares. Essa não era uma prova qualquer, era Prince falando além-túmulo. A promotoria explicou que a gravação havia sido feita poucas semanas antes de sua morte, em 2016. Não era algo destinado ao público. Prince criou essa gravação como um registro pessoal, como forma de proteção, documentando com detalhes o que ele teria testemunhado com os próprios olhos. Quando a voz de Prince preencheu a sala, uma mulher na terceira fila levou a mão à boca e começou a chorar. Não era apenas o impacto de ouvir sua voz. Era o tom. Prince soava preocupado. Sua voz era baixa, quase sussurrada, muito distante da presença confiante dos palcos. Estou gravando isso porque não sei mais em quem confiar, começou ele. A qualidade do áudio era cristalina. Era possível ouvir até a respiração dele entre uma frase e outra. Não era música, não era performance, era Prince, em seu momento mais cru e vulnerável. O que veio a seguir mudou completamente o ambiente do tribunal. Prince começou a citar nomes, datas específicas, locais exatos. E no centro de tudo, Didi. Ele descreveu festas realizadas nas propriedades de Didi, tanto nos Hamptons quanto em Miami, exatamente as mesmas festas que 3 testemunhas anteriores haviam mencionado em seus depoimentos. Observei o rosto de Didi à medida que a gravação avançava. Em segundos, sua expressão confiante ruiu.
Seus olhos se arregalaram. Seu advogado tentou lhe dizer algo ao ouvido, mas Didi permaneceu imóvel, olhando para o vazio. A voz de Prince se tornava mais urgente. O que acontece nessas festas não é apenas imoral. É criminoso. Eu vi como funciona. Vi quem participa. Vi quem sai machucado. Cada palavra parecia atingir Didi como um golpe físico. O poder dessa gravação não pode ser subestimado. Prince não estava apenas confirmando as acusações da promotoria, ele oferecia uma validação de dentro do círculo íntimo. Uma prova que ninguém podia contestar. Não se pode interrogar alguém que já morreu. Não se pode ameaçar ou intimidar um morto para mudar sua versão dos fatos. Prince mencionou especificamente uma festa em dezembro de 2015. Listou convidados que estavam presentes, inclusive 2 celebridades que anteriormente haviam negado, sob juramento, ter participado de qualquer evento privado com Didi. Descreveu os quartos privados, no andar de cima, com detalhes que batiam exatamente com os descritos pela promotoria na abertura do caso. A sala permaneceu em silêncio absoluto. Nem o juiz se mexia. Estava inclinado para a frente, ouvindo atentamente. Jornalistas me contaram depois que nunca haviam sentido algo parecido. Era como se o choque coletivo tivesse peso físico. Tentei conversar com ele sobre isso, continuava Prince na gravação. Disse que precisava parar. Ele apenas riu e respondeu que, se eu quisesse continuar trabalhando nesse setor, era melhor cuidar da minha própria vida. Nesse instante exato, a promotora pausou o áudio. O momento foi tão preciso que parecia teatral. Todos os olhos se voltaram para Didi. Sua fachada de autoconfiança havia sido demolida. Seu rosto estava pálido. Suas mãos, até então imóveis sobre a mesa, tremiam visivelmente. Seu advogado posicionou discretamente um bloco de anotações amarelo à sua frente, provavelmente para impedir que o júri visse sua reação. Mas já era tarde demais. Todos tinham visto. No instante em que a voz de Prince o identificou, a imagem pública meticulosamente construída por Didi desmoronou diante dos olhos de todos. A defesa retomou o interrogatório nesta manhã, confrontando Cassie com dezenas de mensagens enviadas por ela mesma, muitas de cunho explícito, tentando convencer o júri de que ela era uma parceira sexual disposta e entusiasmada, alguém que correspondia exatamente aos desejos de Combs. Estou sempre pronta para uma free coffee, dizia uma das mensagens. Segundo os advogados de Didi, Cassie também era adepta dessas free coffees, e, mais que isso, participava voluntariamente, demonstrando envolvimento genuíno com esse lado mais obscuro e excêntrico do relacionamento. Essa foi, essencialmente, a linha de argumentação central da defesa ontem. Mas será que eles conseguiram provar isso? Estou sempre pronta para uma free coffee, dizia uma delas novamente. Havia também mensagens em que ela falava sobre querer encontrá-lo para o que chamavam de FOS. À primeira vista, tudo isso podia parecer incriminador para a própria Cassie. Mas o contexto, especialmente a linha do tempo, é fundamental. Essas mensagens vieram de 2009, quando o relacionamento ainda estava nos estágios iniciais. Ela era jovem, estavam na fase da lua de mel. Ela estava empolgada, vivendo uma vida luxuosa ao lado de um dos homens mais poderosos da indústria da música. Era natural que dissesse coisas que sabia que agradariam Didi, talvez até como forma de manter aquele estilo de vida. Mas o que realmente chocou a todos não foram apenas as palavras de Prince, foi ver Didi desmoronar ali, diante de todos, como se sua imagem pública evaporasse em tempo real. Durante 2 dias inteiros, ele se manteve como o retrato do autocontrole. Quando as testemunhas o acusaram diretamente, ele sequer piscou. Quando fotos comprometedoras foram exibidas, ele apenas sussurrava, com calma, aos seus advogados. Em nenhum momento houve uma rachadura na fachada de serenidade que cultivava há décadas. Mas a voz de Prince mudou tudo. Logo após a pausa dramática, com a gravação retomada, a transformação em Didi foi chocante. Seu advogado, um dos mais renomados de Hollywood, tentou acalmá-lo, pousando a mão em seu antebraço, num gesto típico de contenção.
Mas Didi afastou o braço com tanta força que derrubou um copo d'água sobre a mesa da defesa. Elegans jurados trocaram olhares surpresos. O homem que construiu um império com base na imagem de controle e frieza emocional agora se desfazia diante de seus olhos. Uma desenhista do tribunal relatou mais tarde que jamais tinha visto alguém mudar tão radicalmente de postura física durante um depoimento. A respiração de Didi ficou pesada, irregular, tão evidente que até pessoas nas últimas fileiras podiam ver seus ombros subindo e descendo rapidamente. Seus olhos percorriam a sala como se buscassem uma saída. O juiz, experiente e já tendo conduzido inúmeros casos midiáticos, não tirava os olhos dele. Sabia o que estava prestes a acontecer: um colapso. Didi se mexia inquieto na cadeira, então levou a mão ao colarinho e afrouxou a gravata com dedos trêmulos. Se curvou em direção à equipe jurídica e sussurrou algo com tanta urgência que 3 advogados se agruparam imediatamente ao redor dele. Enquanto isso, a gravação continuava. Prince descrevia uma reunião privada em Beverly Hills. Mencionou uma data específica, 9 de março de 2016. E deu um endereço que já havia sido apresentado pela promotoria anteriormente como prova. No instante em que Prince falou aquele endereço, Didi se levantou de súbito, não com cautela, mas como se algo invisível o puxasse de uma vez. 4 seguranças imediatamente se aproximaram da mesa de defesa. Os advogados de Didi agarraram seu paletó, tentando forçá-lo a sentar-se novamente. O pânico nos rostos deles era nítido. Um sussurrava desesperadamente em seu ouvido, enquanto outro se posicionava entre Didi e o júri. A gravação ainda tocava. Prince narrava o momento em que entrou em um cômodo e presenciou comportamentos que coincidiam em detalhes com as acusações formais feitas pela promotoria contra Didi. Os advogados pareciam perdidos, praticamente se atropelando para tentar contê-lo. E então, aconteceu. "Isso é mentira!", gritou Didi, sua voz ecoando pelas paredes do tribunal. O grito foi tão abrupto e alto que um repórter da primeira fila se sobressaltou. Ele nem estava lá. Isso nunca aconteceu. O juiz bateu seu martelo com força. Ordem! Ordem neste tribunal! Senhor Combs, controle-se ou será considerado em desacato. A sala ficou completamente silenciosa. A única coisa que se ouvia ainda era a voz de Prince, vindo dos alto-falantes. Naquele momento, a estratégia da promotoria ficou evidente. Eles haviam guardado propositalmente essa gravação, esperando o momento certo. Deixaram que Didi relaxasse, acreditando que estava seguro. E então, no terceiro dia, quando ele já estava vulnerável, apresentaram a única peça que poderia quebrar toda a sua armadura. E funcionou, com perfeição. Outra tática usada pela defesa foi mostrar que, durante o relacionamento, Cassie também teve breves envolvimentos com outros homens, como Michael Bairro Jordan e Kid Cudi. A tentativa era clara, sugerir que não havia um controle absoluto por parte de Didi. Ela estava com outros caras e, mesmo assim, continuava participando das freak-offs, disseram. Era uma forma de dizer, isso não era uma relação coercitiva, era um estilo de vida que ela escolheu. Alguns até compraram essa ideia. Porque, afinal, se Cassie tinha a liberdade de se afastar, por que ela voltava? Talvez o vínculo fosse mais emocional que físico. Ela ainda amava Didi. Didi era ciumento, comentaram os promotores. Ela também. Ficava enciumada com Kim Porter. Ele com Kid Cudi. A linha de acusação era clara, mostrar que não se tratava apenas de uma relação disfuncional, mas sim profundamente tóxica, possessiva e, possivelmente, abusiva. Então foi por isso que você ficou com ciúmes, certo? Quer dizer, isso era um relacionamento real. A conversa tomou esse rumo. E, como sempre, Chris Brown apareceu no meio da história. Ele simplesmente nunca deixa de surgir em algum ponto, né? Chris Brown, sempre ali, de alguma forma. Última história da semana, a mais comentada. Justin Bieber não é vítima de Didi. Esse boato foi um dos muitos que circularam nos meses que antecederam o julgamento. E, sendo bem sincero, foi um período recheado de rumores.
Coisas como: havia menores de idade envolvidos? Se nenhum outro famoso participou dos freak-offs, por que estão se escondendo? Mas, será que estão mesmo escondidos? Na verdade, parece mais uma questão de estratégia. Muitos artistas simplesmente não querem se envolver, nem se associar ao nome de Diddy, para o bem ou para o mal. Mesmo que tenham participado apenas de uma das suas famosas festas All White, onde tudo era alegria e sofisticação, ninguém quer ter o próprio nome vinculado a esse escândalo. Não mesmo. Algumas poucas celebridades se pronunciaram publicamente, dizendo: eu estive lá, mas não vi nada dessas tais freak-offs. Depois que o juiz restabeleceu a ordem no tribunal, a promotoria retomou a reprodução da gravação de Prince. E o que veio a seguir foi algo que deixou todos absolutamente estarrecidos. Prince não estava fazendo alegações vagas. Ele apresentou 3 denúncias específicas, cada uma mais contundente que a anterior, que foram direto ao núcleo do caso contra Diddy. Prince revelou que, ao longo dos anos, vinha documentando de forma meticulosa comportamentos alarmantes dentro da indústria musical. Eu guardo tudo, dizia sua voz gravada. Datas, horários, quem estava presente, o que aconteceu. Faço isso desde 2007. Especialistas jurídicos que acompanhavam o julgamento trocaram olhares atentos. Não eram apenas observações soltas, era um registro sistemático e consciente, feito por alguém com profundo acesso e memória detalhada dos bastidores. A primeira bomba foi quando Prince descreveu festas realizadas nas residências de Diddy. Essas não eram simples festas, explicou. Eram eventos calculados. Eu vi ele separar artistas jovens de suas equipes, isolar essas pessoas e colocá-las em situações às quais não conseguiam dizer não. Ele mencionou uma propriedade específica em Beverly Hills e descreveu o layout do imóvel, planta baixa já confirmada anteriormente como prova nos autos. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Prince falava com preocupação sincera sobre como artistas jovens eram manipulados em encontros que supostamente representavam suas grandes chances de sucesso. Eles chegam achando que aquilo é o começo dos sonhos, dizia ele. Quando percebem o que realmente está acontecendo, já estão presos. Prince afirmou ter visto isso acontecer com pelo menos 7 artistas diretamente. A segunda acusação foi um confronto direto entre Prince e Diddy. Eu o enfrentei na festa pós-Grammy de 2016, contou. Disse que sabia o que estava acontecendo e que aquilo precisava parar. A resposta de Diddy? Ele riu na minha cara e disse: você pode ser o Prince, mas não é intocável. Prince afirmou ter interpretado isso como uma ameaça direta. Do lado da defesa, os advogados começaram a rabiscar anotações rapidamente, pegos completamente de surpresa por essa revelação. Mas o golpe mais devastador veio quando Prince começou a detalhar transações financeiras entre Diddy e diversas pessoas, pagamentos que, segundo ele, foram feitos em troca de silêncio. Prince citou valores concretos: $2 milhões para uma pessoa, 1,3 milhão para outra. Esses valores coincidiam exatamente com documentos financeiros que a promotoria já havia apresentado anteriormente. Eu vi os pagamentos, afirmou Prince. Vi os acordos de confidencialidade que assinaram. Isso não é apenas comportamento impróprio de ricos. É algo calculado e meticulosamente planejado. A precisão das informações deixava claro: Prince tinha acesso a dados que só alguém profundamente inserido na indústria musical poderia ter. À medida que a gravação avançava, o tom de sua voz se tornava cada vez mais sombrio. Estou gravando isso porque tenho medo de falar publicamente, ele declarou. A estrutura de poder nesta indústria protege pessoas como ele. Ninguém quer acreditar no que acontece a portas fechadas. E então, a gravação terminou com uma frase que gelou o sangue dos presentes: se algo acontecer comigo, façam isso chegar às pessoas certas. Isso não é apenas sobre minha proteção. É sobre proteger todos aqueles que nunca conseguiram falar. Quando a voz de Prince calou, o tribunal permaneceu imóvel. Ninguém se mexeu, ninguém sussurrou.
A promotoria havia feito algo extraordinário, transformado Prince em sua testemunha-chave, mesmo após a morte. A promotora principal levantou-se calmamente e declarou, sem mais perguntas, meritíssimo. E ela não precisou dizer mais nada. Prince havia feito o que nenhuma testemunha viva foi capaz de fazer, falar sem medo de represálias. Revelar segredos enterrados por anos. Dava para ver que os jurados estavam absorvendo cada palavra. Alguns seguravam seus cadernos de anotações firmemente, totalmente atentos. Era um daqueles testemunhos em que é impossível não prestar atenção. Em vários momentos, os detalhes causavam choque e desconforto, especialmente durante os trechos em que foram exibidas imagens de Cassie após supostas agressões, hematomas, lesões. Mesmo com tudo isso, ninguém desviava o olhar de Cassie Ventura. O tribunal, por um instante, se transformou em algo mais que um palco jurídico, se tornou o espelho de uma verdade que muitos fingiram não ver por tempo demais. E além disso, percebi que eles estavam anotando com frequência. Ontem, ao deixarem o tribunal, 2 das meninas foram vistas chorando. O quanto essas jovens têm se emocionado durante as audiências. Mais uma vez, é impossível não pensar. E se fosse meu pai ali, ou alguém tão próximo, sendo exposto dessa forma? Ouvir detalhes íntimos da vida sexual de uma pessoa tão próxima, isso por si só já é devastador. São jovens mulheres. Algumas perderam a mãe, como é o caso das gêmeas. Ninguém consegue compreender plenamente o que estão enfrentando, mas isso é algo que inevitavelmente impacta os dois lados dessa história. É o tipo de situação que nos faz pensar não apenas nelas, mas também em figuras como Alex Fine, atual marido de Cassie Ventura. Ele está ouvindo tudo o que está sendo dito, não só sobre a mulher com quem está construindo uma família, esperando agora o 3º filho, mas também sobre quem ela foi no passado, dentro de um contexto tão doloroso. Quer seja a família de Combs ou a de Ventura, todos ali estão lutando para apoiar alguém que amam, como seu irmão, ou o próprio Alex Fine. Desde o início do julgamento, Alex foi visto fazendo anotações. Ele coloca os óculos, aproxima-se da tela sempre que mensagens de texto são lidas em voz alta, está claramente acompanhando tudo com atenção minuciosa. Cassie Ventura confirmou que ela e Combs conversaram sobre um estilo de vida de trocas de casais, swinger, mas deixou claro que os chamados free coffees eram algo completamente diferente. Ela explicou que, em certas ocasiões, 2 ou 3 vezes, segundo ela, Combs pediu para que ela o assistisse mantendo relações sexuais com outras mulheres. Embora isso tenha acontecido poucas vezes, ela disse que ele trazia esse assunto com frequência. Hoje, o nome de Kim Porter surgiu nos depoimentos. Qual foi a relevância dessa menção? A defesa havia dito, desde o início, que este processo envolvia traições, amor e ciúmes. Foi nesse momento que trouxeram Kim Porter à tona. Durante o interrogatório, os advogados da defesa perguntaram a Cassie Ventura: "Você sentia ciúmes de Kim Porter?" Ventura refletiu por um instante, e então admitiu que sim, que ficava incomodada ao saber que Combs passava datas comemorativas com Porter e a família dela. Além disso, a defesa destacou trechos do depoimento em que Cassie se descreveu como extremamente ciumenta enquanto namorada, algo que também pretendem explorar para enfraquecer sua credibilidade. Há uma expectativa de que Cassie deixe o banco das testemunhas amanhã. A pergunta é: a acusação e a defesa terão tempo igual? A resposta parece ser sim, desde que não surjam novos pedidos ou moções, a previsão é encerrar o depoimento de Cassie no prazo. Desde o início, disseram que ela estaria no tribunal por 2 a 3 dias. E é exatamente onde estamos agora. Mas então, algo mudou tudo, em apenas 7 segundos. Foi logo após o fim da gravação de Prince. Diddy explodiu, e, naquele instante, todo o julgamento mudou de rumo. Seu advogado principal saltou de onde estava sentado, com a voz claramente alterada, e se dirigiu ao juiz: "Excelência, solicitamos um recesso de 15 minutos para consultar nosso cliente." O tom era de desespero evidente. Mas o juiz foi implacável: "Pedido negado. O tribunal continuará com a apresentação das provas."
E então, fitando Didi diretamente nos olhos, completou: não espero mais interrupções. Os advogados de Didi ficaram atônitos. Não estavam acostumados a receber um não no tribunal. Esses são profissionais que cobram $1.500 por hora, e que normalmente conseguem tudo o que pedem. Mas naquele dia, nada estava funcionando para eles. Do outro lado da sala, a equipe da acusação mal conseguia esconder o contentamento. A promotora principal manteve o semblante sério, mas seu assistente esboçou um pequeno sorriso assim que Didi gritou. Eles trocaram um olhar breve, mas revelador. O plano tinha funcionado. Eles esperavam por essa reação, provocaram isso, e agora tinham a prova registrada oficialmente nos autos. Um analista jurídico, sentado 2 fileiras atrás, sussurrou para o colega: isso é catastrófico para a defesa. Passaram 2 dias construindo a imagem de um homem calmo e inocente, e tudo isso desmoronou na frente dos jurados. O juiz se dirigiu ao júri com firmeza: o acesso de raiva que acabaram de presenciar deve ser desconsiderado durante as deliberações. Reações emocionais não são evidência. Mas qualquer advogado experiente sabe, uma vez que os jurados veem algo, não dá para desver. 3 deles não tiravam os olhos de Didi. Estavam observando cada gesto seu desde a explosão. A segurança do tribunal não quis arriscar. 2 agentes adicionais se posicionaram a poucos metros da mesa da defesa. Um deles ficou diretamente atrás da cadeira de Didi, próximo bastante para contê-lo em segundos, caso fosse necessário. O restante do dia foi implacável para Didi. A promotoria prosseguiu com a apresentação de provas, agora ligando diretamente o que foi exposto na gravação de Prince aos documentos e depoimentos mais recentes. Eles apresentaram registros financeiros que coincidiam exatamente com os pagamentos mencionados por Prince. Exibiram mensagens de texto de testemunhas descrevendo os mesmos eventos que Prince havia detalhado. Didi permaneceu sentado, suando intensamente dentro de seu terno de grife. Suas mãos tremiam de forma tão evidente que seu advogado lhe entregou um bloco de anotações, presumivelmente para lhe dar algo que pudesse segurar. Quando um assistente ofereceu água, ele recusou. No meio da tarde, sua aparência era de alguém fisicamente debilitado. A expressão em seu rosto havia mudado completamente, de confiante, passou a parecer acuado. O golpe final veio pouco antes do encerramento da sessão daquele dia. A equipe de defesa de Didi protocolou uma moção de emergência pedindo que a gravação de Prince fosse retirada dos autos, alegando que poderia ter sido manipulada e que seria impossível autenticá-la, uma vez que o autor da gravação está morto. Especialistas jurídicos presentes na sala entenderam imediatamente o que aquilo significava: um ato de desespero, uma tentativa desesperada de apagar o que já não podia mais ser apagado. O timing da moção expôs o pânico instaurado entre os advogados de defesa. Moções emergenciais como essa só são apresentadas quando não há mais nenhuma carta na manga. Ao deixarem o tribunal, analistas jurídicos já se arriscavam em previsões contundentes. Esse será o momento que as pessoas vão apontar no futuro como o ponto em que o caso foi perdido, disse um comentarista jurídico de uma grande emissora a seu produtor. Em um único dia, Didi deixou de parecer um homem tentando provar sua inocência e passou a ser visto como alguém que perdeu completamente o controle ao ser confrontado com a verdade. Um jornalista veterano, especializado em tribunais, resumiu tudo com perfeição: já cobri centenas de julgamentos envolvendo celebridades, e nunca vi um caso desmoronar tão completamente em tão pouco tempo. Tocar aquela gravação de Prince no 3º dia não foi um acaso. Fez parte de uma estratégia meticulosamente elaborada pela promotoria, planejada durante meses. Fontes internas do tribunal revelaram que os promotores já tinham essa bomba preparada desde o início, mas optaram por segurá-la, esperando o momento ideal, quando Didi estivesse relaxado no ambiente do tribunal. Eles queriam que ele baixasse a guarda. Segundo uma fonte próxima à equipe de acusação, os 2 primeiros dias do julgamento foram usados para induzi-lo a uma falsa sensação de segurança. Isso explica por que o início do caso pareceu rotineiro ou até contido. Eles ainda não estavam mostrando todas as suas cartas.
A equipe passou quase 4 meses trabalhando na verificação da autenticidade da gravação feita por Prince. Contaram com 3 especialistas independentes em perícia de áudio, que confirmaram que o conteúdo não havia sido editado, manipulado nem adulterado de nenhuma forma. Sabendo que a defesa atacaria a legitimidade do material assim que fosse apresentado, a acusação construiu um processo de validação à prova de falhas. Mais do que isso, a promotoria estudou cuidadosamente o comportamento de Diddy em tribunais anteriores. Analisaram vídeos de suas aparições legais passadas e identificaram um padrão. Diddy costumava manter total autocontrole nas primeiras 48 horas, mas relaxava visivelmente à medida que os dias avançavam. Eles cronometraram a revelação da gravação para coincidir com o momento psicológico exato em que ele estaria mais vulnerável. O caso foi construído como se fosse um projeto arquitetônico. Começaram pela base, testemunhas que confirmaram locais, datas e fatos essenciais. Depois vieram os pilares, registros bancários, trocas de mensagens, evidências documentais. Tudo foi meticulosamente preparado para que, quando a voz de Prince finalmente ecoasse pela sala, cada detalhe mencionado por ele já tivesse respaldo nas provas apresentadas anteriormente ao júri. A apresentação da gravação não foi improvisada. Segundo um funcionário do tribunal, a equipe de acusação ensaiou diversas vezes como faria a exibição. Praticaram o momento exato de dar o play, o instante preciso para olhar em direção a Diddy, e até ensaiaram as expressões neutras que manteriam quando, inevitavelmente, viesse a reação dele. O que torna essa estratégia ainda mais devastadora é o fato de que Prince, agora, é uma testemunha perfeita. Ele não pode ser intimidado, não pode ser interrogado, não tem sua motivação questionada. Ele fala do além, com uma autoridade que nenhum testemunho vivo poderia alcançar. O grande golpe da acusação foi escolher o terceiro dia para revelar essa prova. Tradicionalmente, o interesse da mídia em casos de grande repercussão começa a cair depois dos primeiros 2 dias. As redes de TV dão ampla cobertura às declarações iniciais, mas costumam diminuir o foco até os argumentos finais. Ao soltarem sua bomba no terceiro dia, garantiram uma nova onda de cobertura midiática, justamente quando o interesse do público poderia começar a diminuir. Isso não foi apenas sobre convencer o júri, explicou um analista jurídico experiente, foi sobre dominar a narrativa pública também. E com isso, garantiram que o caso voltasse com força total às manchetes. Ao encerrar o dia, o contraste entre as equipes jurídicas não poderia ser mais evidente. A acusação recolheu calmamente seus documentos, trocando olhares discretos, porém satisfeitos. Enquanto isso, o time de Diddy se reuniu em clima de crise, alguns fazendo ligações urgentes, outros folheando freneticamente livros jurídicos. O equilíbrio de poder havia mudado completamente, em questão de minutos. Num instante, Diddy era o magnata da música defendendo sua honra. No seguinte, era um homem em desespero, vendo sua imagem cuidadosamente construída ruir diante dos olhos de todos, derrubada pelo testemunho de uma lenda que já não podia ser silenciada. Ao fim do terceiro dia de julgamento, algo profundo havia mudado naquela sala. A voz de Prince, clara, específica, inapagável, fez o que anos de acusações não conseguiram, quebrou a fachada cuidadosamente mantida de Diddy, diante de todos. O julgamento será retomado amanhã. Mas já se sabe, nada mais será como antes. O fantasma de uma lenda da música acaba de entregar o depoimento mais poderoso possível, e pegou Diddy completamente desprevenido. O que inquieta os bastidores da indústria hoje à noite não é apenas o destino de Diddy. É o que mais pode estar escondido no acervo pessoal de Prince. Quem mais ele nomeou? Que outras gravações